Semana passada, no vídeo sobre o último capítulo, eu levantei aqui uma discussão sobre as funcionalidades do One for All, como exatamente ele funcionaria. E apesar dos esforços, muita coisa ainda ficou confusa. Então, para esse vídeo, eu decidi fazer um pouco diferente, ainda mais somando as informações novas que a gente teve no capítulo dessa semana. Então, eu preferi fazer um textinho. Parte desse review vai ser em texto e vocês vão poder acompanhar comigo ao longo do que eu vou mostrando também algumas imagens ali para ilustrar. Galera, esse capítulo 287 serviu para explodir minha cabeça mais ainda, porque se já era complicado tentar entender como funciona exatamente quando a gente tenta desmembrar o One for All, será que ficou mais fácil? Será que ficou mais difícil? Agora, com essas informações novas que a gente teve nesse capítulo, algumas coisas ajudaram bastante. As novas informações que o All for One trouxe pra gente ajudaram a esclarecer várias coisas e podem ajudar a justificar vários desses argumentos, vários desses questionamentos. Mas, relembrando o que está acontecendo, o Midoriya e o Shigaraki, eles se tocaram, né? O Shigaraki, na verdade, ele tocou no rosto do Midoriya, sim, eles dois entraram no universo paralelo do One for All, meio que na consciência dos personagens ali. Quem tá trabalhando agora é a consciência desses personagens a par do mundo físico, né? E no capítulo passado, no finalzinho, a Nana Shimura, ela apareceu para cuidar do Midoriya, afinal ele não conseguia ainda nem se mover e sequer falar naquele mundo, né? Então ela dizendo que iria cuidar daquilo. Não necessariamente dizendo que ela ia libertar o Midoriya, poderia gerar essa interpretação também, algumas pessoas entenderam dessa forma, mas na verdade que ela tentaria lidar com a situação em si, mesmo que o Midoriya ele não pudesse se mover naquele momento. E foi isso que aconteceu. A primeira coisa que eu queria observar aqui nesse capítulo é que por mais que a personagem ela tivesse na presença do All for One e ao mesmo tempo na presença do Shigaraki e ela sendo a avó do Shigaraki, o All for One ele não se amedrontou em momento nenhum, ele não ficou nem receoso em momento algum pelo contato que esses dois personagens estavam tendo, porque mais uma vez, eu acho que em algum ponto da história, por mais que não seja agora, isso vai ser fundamental para a derrota do Shigaraki, mesmo que ele não tenha uma digna redenção, e eu nem espero que isso aconteça, mas que isso de certa forma acabe influenciando também. A participação da Nana Shimura acaba influenciando de alguma forma também o Shigaraki, para assim ele conseguir ser derrotado, para fazer com que ele seja derrotado. Só que mesmo que o All for One ele saiba disso, ele obviamente saiba do perigo que é ter esses dois personagens juntos, ainda assim ele não se amedronta, ele fala lá: olha lá sua avó, aquela perdedora lá, olha lá sua avó, aquela que trouxa lá. É quase isso que ele faz, de tão seguro que ele é na alienação que ele causou no Shigaraki, e a gente vê o resultado disso logo depois. O próprio Shigaraki dizendo também que odeia a Nana Shimura. Então, por mais que tenha existido esse primeiro contato entre eles finalmente, óbvio que não saiu logo tudo às mil maravilhas, não foi um arco-íris que aconteceu, ele obviamente rejeitou de primeira, mas pode ser que isso já seja uma pequena semente. Por mais que a Nana Shimura ela não tenha argumentado muito, né? Eu esperava que ela fosse ser mais ativa nesse capítulo, que ela pudesse argumentar mais diretamente com o próprio Shigaraki, tentar convencer ele de alguma forma, mas isso foi bem reduzido, o que me deixa até realmente em dúvida se essa semente vai começar a ser germinada a partir desse ponto, né? Isso vai gerar algum possível gatilho lá na frente para o Shigaraki ele começar a refletir um pouco mais sobre as coisas, né? Sobre o próprio passado do pai dele, sobre o próprio passado da avó dele, pelas motivações que fizeram ela abandonar o filho dela, que era o pai do Shigaraki. Agora, o All for One ele trouxe uma informação extremamente importante, uma informação extremamente nova e importantíssima nesse capítulo, que já sintetizando, trata sobre os poderes dos usuários além do One for All, todos esses poderes possuírem, carregarem a consciência dos seus usuários. Algo que a gente achava que era exclusivo do One for All, na verdade, se trata de todos os poderes. Agora a gente vai partir para o textinho que eu dissertei aqui, galera, uma página inteira só para tentar entender tudo o que está acontecendo. Então é o seguinte, galera, resumindo aqui de primeira, a gente tem o One for All. A gente sabe que esse poder ele pode acumular poderes e consciências dos antigos portadores. Essas consciências, nesse caso, eu acreditava que seria entendido como parte do poder a ser acumulado, como eu já venho falando algumas vezes aqui, né, em vários vídeos de Boku no Hero, já que poder pode ser entendido não só como poder físico, mas também as experiências, a sabedoria dos portadores.
seria meio que uma forma de malabarismo para tentar justificar esse detalhe. Mas a gente viu nesse capítulo que isso não é algo exclusivo do One for All. Todos os poderes carregam consigo a consciência do usuário. O All for One, nesse capítulo, ele explica que assim como pessoas que tiveram órgãos transplantados passam a carregar também parte da personalidade e gostos do antigo doador, muitas vezes isso pode acontecer, isso se aplicaria também aos poderes, de forma um pouco alegórica, obviamente, né? Então o All for One ele chega nessa conclusão ao perceber que sonhava com os antigos portadores dos poderes de quem ele roubou, e que nesses sonhos, esses antigos portadores tinham o costume de xingar ele, como se a consciência deles ainda residisse naqueles poderes. E agora, sabendo que os poderes carregam a consciência do portador, no caso do One for All, por serem várias consciências de antigos portadores, ou seja, no plural, isso permite você acessar a consciência, naturalmente, de todos eles. Já que se o usuário do One for All ele tem acesso ao poder acumulado e os poderes possuem a consciência dos portadores, por tabela você também tem acesso a essas consciências. E isso explica uma das grandes dúvidas que eu tinha em relação à lógica por trás do One for All, que foi sanada agora nesse capítulo. Agora, outra dúvida que fica é por que o Shigaraki ele também entrou no One for All? Nesse caso, eu prefiro optar pela resposta mais simples possível. Ele simplesmente tocou no Midoriya na tentativa de roubar o poder e por isso entrou na dimensão, vamos colocar aqui entre aspas, dimensão do One for All, né? Ele entrou no One for All também. Talvez esse mesmo efeito não aconteça quando o All for One rouba os poderes de outras pessoas, pelo fato da consciência não estar acumulada. Ou talvez até aconteça, e a única coisa que ele veja ao roubar um poder de alguém aleatório seja a consciência do próprio portador mesmo, afinal, ele não está acumulando nenhum poder. O meu ponto é que essa dimensão do One for All, onde eles entraram nesse capítulo, parece ser algo exclusivo do One for All, mas pode muito bem também não ser. E outra dúvida que fica é como o All for One ele está na consciência do Shigaraki. Se a gente tentar traçar uma linha de raciocínio a partir da informação dada nesse capítulo, que todos os poderes carregam a consciência do usuário, a gente pode chegar numa possível conclusão. Como a gente sabe, o All for One ele transferiu todos os seus poderes para o Shigaraki e ficou só com a cópia de todos esses poderes. Então isso significa que a consciência do All for One também foi transferida para o Shigaraki através dos poderes, ou pelo menos através do poder original do All for One, já que os outros que foram roubados já tinham suas próprias consciências, né? A gente não sabe exatamente qual seria o poder original do All for One de fato, mas que pelo menos através dele, essa consciência também foi passada. Mas é importante lembrar que a consciência do All for One agiu no Shigaraki mesmo quando o Shigaraki estava impossibilitado de usar os poderes. Talvez isso possa ser explicado como, apesar dele ter os poderes inibidos momentaneamente, os poderes ainda fazem parte dele e a consciência dos poderes por consequência, que por estarem tão entranhadas no corpo da pessoa, como um órgão mesmo, né, feito a comparação pelo All for One, a influência ainda assim acontece. Inclusive, vamos ver se o Shigaraki ele também vai sonhar com os antigos usuários dos poderes que ele tem hoje, né? O homem vai ficar louco. E por fim, um último questionamento que ainda não me desceu e que eu duvido que seja explicado ainda é o fato do One for All ser resultado de uma fusão definitiva de poderes e os poderes, por exemplo, do All for One ou do Shigaraki mesmo, aparentarem ser apenas fusões temporárias, que mesmo que sejam usadas em conjunto durante uma batalha, não se comportam como uma coisa só. Essa fusão não parece ter acontecido e isso me dá a impressão de que foi algo completamente arbitrário para justificar a existência do poder do One for All. Galera, eu acho que esse é o meu máximo nível de compreensão para tentar justificar, para tentar explicar, desmembrar, desfiar todo o poder do One for All e tentar entender toda a lógica por trás do que é esse poder e de como ele funciona. Nesse capítulo, como eu falei, a gente teve uma informação nova que serviu muito para justificar pelo menos um dos pontos que eu tinha, uma dúvida muito grande, mas ainda assim, lá e cá ainda existem alguns pontos em aberto. Mas vamos continuar com o capítulo. A Nana, somado também ao primeiro portador, eles aparecem, né? A Nana, a gente já tinha visto que ela tinha aparecido, mas aparece também o primeiro portador para impedir que o Shigaraki e o All for One eles consigam pegar o poder do One for All.
E isso, resumidamente, foi decidido na pura e mais simples força de vontade, a força do querer. Porque por mais que o Shigaraki ele tenha sido justificado que ele não tinha um corpo totalmente preparado para conseguir absorver o One for All e talvez lá na frente, na verdade o All for All ele é bem certo disso, né, que tanto ele quanto o Shigaraki, se eles somassem os poderes deles dois, eles iam conseguir pegar o One for All. Ele ainda assume que realmente na prática não seria suficiente. O Shigaraki ele não teria ainda um corpo preparado para isso, só que a certeza dele ainda é certa, que ele pode ainda no futuro conseguir esse poder e que no fim das contas vai se resumir a quem tem a maior força de vontade mesmo. E isso parece que independente da regra do One for All de só poder ser passado através da vontade do usuário. Se o outro tem a possibilidade, o poder de roubar, acaba que no fim das contas vira uma briga de quem quer mais. No meio desse conflito, o All for One ele tenta toda a lábia dele também, né? Além de ter menosprezado a própria Nana Shimura e que no começo ela aparentava você via que ela tava meio tensa, sabe? Ela tava falando pouco, justamente porque eu sinto que ela tava tensa por estar na presença do All for One, mesmo que só a consciência do personagem. Ela não tava falando muito, não era à toa. Então talvez se ela tivesse sozinha com o Shigaraki, talvez ela pudesse ser mais ativa nos argumentos dela. Mas, além dele ter tirado uma com a cara da Nana Shimura, ele também decide tirar uma com a cara do próprio Midoriya, dizendo que ele é um fracote, olha só. Vocês decidiram passar o poder pra esse moleque aí, ou o moleque aí que era pra estar protegendo aí, que era pra estar sendo a linha de frente, agora aí não consegue nem se mexer, não consegue nem andar nesse mundo, não consegue nem ao menos falar nesse mundo, né? Tirando uma com a cara dele, e claro que naquela força de vontade, o Midoriya na hora ele consegue se mexer de tão bolado que ele fica. Isso resultou no cancelamento, o Midoriya ele ainda possui o One for All, ele ressalta isso depois que eles cancelam, né? Depois que eles saem do One for All, de dentro do One for All. O Shigaraki ele tá com menos cabelo. A gente tinha visto anteriormente o cabelo dele pra cima, então talvez naquele momento o cabelo dele já tivesse sido queimado ou parcialmente queimado. Na real ele já devia estar careca há muito tempo, né? São cabelos e o cabelo não vai se regenerar assim, não sei se o cabelo dele também vai se regenerar, mas saudade já do Shigaraki cabeludão. E o Midoriya implorando na cabeça dele pro Shigaraki não se mexer. Ele tava tipo rezando, cara. Pelo amor de Deus, não se mexe mais, porque ele também já não aguentava mais. Então, cara, é que nem você já tá no limite da partida ali de qualquer jogo e pedindo pro juiz encerrar o jogo porque o seu time vai vencer, sabe? É quase isso a sensação. Então o desespero ali naquele final também foi muito presente, foi muito forte. E o finalzinho do capítulo muda de cenário, mostrando a Liga dos Vilões. A gente vê o Gigantomachia ali continuando a destruir a cidade, e algo que eu tô sentindo muita falta nessa destruição dele é que a gente só vê ele destruindo os prédios quase que de uma perspectiva aérea. Tudo bem que as cidades para onde ele estava indo, as cidades que ele ia destruir, foram citadas no jornal, foram noticiadas, então naturalmente várias pessoas dessas cidades iam sair de lá para tentar se proteger, né? Evacuar a cidade, então naturalmente teriam menos pessoas nessas cidades, mas ainda assim a gente não vê praticamente nenhuma, sabe? É isso que eu senti falta, de ver as consequências não só da destruição dos concretos dos prédios, mas também das próprias pessoas, dos sofrimentos das pessoas. Eu acho que seria muito válido o Correio gastar pelo menos 1 ou 2 páginas para mostrar o sofrimento, né? Já que ele está sendo tão gore praticamente com esses capítulos, né, tão sanguinário, por que não também mostrar um pouco das consequências ali no chão, e não só uma visão aérea. O Dabi também já querendo comemorar antes da hora, né, falando sobre o fim da sociedade de heróis, e o que me dá muita esperança, porque o Shigaraki, ele quase prestes a ser derrotado e tendo que ser carregado pelo Gigantomachia depois que ele chegar até lá, é meio triste. Eu esperava que o Shigaraki, ele ainda no final permanecesse invicto, né, ou que terminasse a luta ainda de pé. Se ele for derrotado, vai dar uma pequena brochada ali, mas ainda assim o Dabi ele pelo menos já tá comemorando, né? Vamos ver se isso vai realmente acontecer, se a sociedade ela vai realmente ruir. E a Toga também querendo perguntar, né? Foi um plotzinho no final do capítulo curioso, ela querendo perguntar tanto pro Midoriya quanto pra Uraraka sobre o fato de um herói ter matado um vilão, e se isso seria justo, né? E se ela seria, por exemplo, a próxima a morrer, né? Se ela também viria a morrer por conta disso, pelas mãos
dos heróis. Como o foco da última página foi bem na Uraraka, então é mais provável que a Toga ela vá falar diretamente com a Uraraka e não acabe falando com Midoriya também, né? Só que vamos ver se elas duas vão ter algum combate. Eu honestamente não estava esperando que existisse algum plot secundário depois de todo o clímax que a gente está tendo agora com o Shigaraki e o Midoriya também. Eu não estava esperando um plot secundário e parece que ele ainda vai existir. Isso se não existirem outros ainda. Ou se isso vai ficar para um próximo arco e ela não vai ter a oportunidade de perguntar agora, não sabemos. Mas lembrando, galera, que o canal tá muito próximo de alcançar os 300 mil inscritos, então se você não é inscrito, aproveita para se inscrever e também ativar o sininho para receber as notificações. Beleza? Até a próxima. Tchau!